coisas, sempre uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. Lex Luthor e Jean Grey, Clint Eastwood cosplay, Marvel Reis do Ye Ye Ye, Delane BBB, Lime, Renato Aragão, Watchmen e Zé do Caixão, Saci Pererê e Venom, Coalhada e John Lennon, Super 8 e Duas Caras, Lobisomem e Chitara, Willow, Hood e Coringa, Wolverine e Bazinga. Quatro coisas, sempre uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. Quatro coisas, sempre um tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Sociedade de Consumo Pop, bem-vindos mais uma vez, o Quatro Coisas está de volta e o tema de hoje é mais uma vez baseado em videogames. Vamos falar de um dos jogos de luta mais importantes e um dos melhores games de luta já criados pela humanidade. Vamos falar de Street Fighter hoje, grande clássico, grande fenômeno da indústria dos videogames que também rendeu muitos outros produtos relacionados que a gente vai ver nesse programa. O Quatro Coisas começa logo depois da vinheta. Coisa velha aqui no nosso programa, vamos voltar no tempo e ver como foi criado todo esse fenômeno do Street Fighter. Vamos lembrar aqui que Street Fighter ele foi baseado em dois jogos anteriores. O primeiro era o Ai Kung Fu, que era um jogo bem legal, já era em estilo 2D, onde você controlava um personagem e lutava contra outros personagens que vinham em sequência, cada vez mais difíceis, chefões e tal. Então aquilo ali foi a base. O outro jogo em que Street Fighter foi inspirado é o Karate Champion, que é um jogo bem diferente, porque ele tinha dois manches. Num manche você fazia o movimento do personagem, no outro você dava os golpes, era pra cima chute, pra baixo soco, era um negócio meio complicado. Pra você lembrar como é que era esse videogame, é só lembrar daquele filme do Van Damme, onde ele joga esse game com aquele cara que depois vai ser o ogro lá da Vingança dos Nerds. E baseado nesses dois games, pensaram nesse jogo onde um lutador de rua ia passando pelo mundo, viajando o mundo inteiro, enfrentando adversários de várias partes do globo. Assim surgiu Street Fighter, o primeiro, que a gente vai jogar aqui na Coisa Velha. O primeiro Street Fighter tinha uma coisa bem interessante, porque ele tinha botões hidráulicos. Quanto mais você apertava, quanto mais forte você apertava o botão, mais forte saía seu golpe. Mas depois isso foi abandonado e eles entraram no modelo de 6 botões, que virou padrão até hoje para Street Fighter. São 3 botões de soco, 3 botões de chute, fraco, médio e forte. E no primeiro Street Fighter você pode ser o Ken ou o Ryu, e você enfrenta vários adversários, entre eles o Sagat, que também é um personagem que você vai ver nas outras edições. E o Sagat nesse videogame ele não tem aquela cicatriz gigante no peito, porque conta a história que ela foi feita por um Shoryuken do Ryu, que tá nesse jogo. A gente tem os 3 principais golpes do Ryu e do Ken estão nesse jogo, o Hadouken, o Shoryuken e o Ataque das Corujas. Eu não sei falar essa porra, tá um nome gigante aqui embaixo pra você ler, se você conseguir falar, parabéns. Esse aqui é o Street Fighter 1, ainda não é o jogo que vai revolucionar os videogames de luta, mas é parte da história de como começou todo esse fenômeno que a gente contou aqui no Quatro Coisas. É claro que Street Fighter vai ter um filhote, Street Fighter 2, que aí sim a gente vai ter um jogo muito foda que a gente vai falar na Coisa Boa. Wait, if you were you or if you were Zangief? No, if I was Zangief. Dude, Zangief's a little bitch. Look at him. He can't even jump over my arms. Don't look at me! Don't look at me! O Street Fighter 1, que a gente falou agora há pouco, ele foi lançado em 87, ele teve uma recepção meio discreta, mas mesmo assim a Capcom reuniu seus melhores nomes, seus caras mais talentosos para fazer uma continuação. Aí surgiu Street Fighter 2, que aí sim foi um jogo fantástico, uma jogabilidade incrível, personagens extremamente carismáticos. Agora você podia jogar com 8 personagens, os japoneses Ryu e Honda, os americanos Guile e Ken, a chinesa Chun-Li, os soviéticos Zangief, lembrando que em 91 ainda tinha União Soviética,
O indiano Dalsin e o brasileiro Blanca completavam a cota do terceiro mundo. E os 8 personagens jogáveis nesse jogo, que depois abriu mais 4 personagens, eram 4 chefes. Eram eles Balrog, lutador de boxe, Vega, um toureiro, o Sagat, que voltava lá do Street Fighter 1, e M. Bison, que deu um nome esquisito assim, porque na verdade os nomes eram trocados. O boxeador, o Balrog, ele era o Mike Bison, que era uma brincadeira com Mike Tyson. Só que a turma do Mike Tyson não gostou nada da brincadeira e mandou uma carta pra Capcom do tipo: pare com essa zoeira aí antes que os nossos advogados comecem a brincar com vocês. E assim os nomes foram trocados. O Vega virou M. Bison, o Balrog virou Vega e o Mike Bison virou Balrog. Eu não sei porque o Vega entrou nessa história, porque seria legal, né? Já que é o boxeador de Las Vegas, ele chama Vega. Mas tudo bem, porque Vega, como é um nome meio latino, ficou melhor mesmo pra aquela bicha louca. I want to use my... Sorry. Can you take that mask off, please? I'm sorry. And it says here you also want to fight with that mask you have. Yes, I need my mask. And why? Why do you need it? Because I must protect my beautiful face. These are the things that make Vega Vega. Also, I am very sexually open. Okay, no. Vega. You are lost, my friend. Outra coisa que fez muito sucesso em Street Fighter 2 era a música, que cada país tinha elementos da sua própria cultura na música. A música do Blanca tinha uma paradinha meio selvagem. A música do Dalsin tinha uma coisa meio indiana. A música do Guile virou meme na internet porque tudo fica mais foda com a música do Guile. Olha só. And may God bless the United States of America. E o Street Fighter 2 bombou, virou sucesso imediato no mundo inteiro, faturou milhões e gerou um monte de continuações dele mesmo. Street Fighter Champion Edition, dessa vez aumentando o número de jogadores para 12. Street Fighter Hyper Challenge, que era mais difícil. Street Fighter The New Challengers, onde colocavam 4 novos personagens. E como não esquecer, o saudoso Street Fighter de rodoviária, todo louco. E como o jogo foi um sucesso, todo mundo adorava esses lutadores, começaram a aparecer muitas cópias e também muitos produtos relacionados, como por exemplo, o anime. Uma das coisas que eu mais lembro desse desenho aqui é que durava cerca de 3 horas e 8 episódios para acontecer qualquer coisa. Outra coisa que todo mundo lembra também é que aparecia a bunda da Chun-Li. Mas a gente não vai falar desse anime não, porque eu tenho coisas muito mais legais para mostrar, como por exemplo, esse Ryu gigantesco aqui que nem cabe na tela, eu tenho que ficar no colo porque é muito grande. Ele tem uma escala de 1:3 e foi lançado para promover o jogo Marvel vs Capcom 3. Sim, os personagens de Street Fighter fizeram vários crossovers com X-Men, com os heróis da Marvel, com personagens de outras franquias, como por exemplo a SNK, Tatsunoko, enfim, Ryu tá aqui. Foram feitas 500 unidades dessa estátua, essa aqui é a número 131 e está disponível para você na Limited Edition, parceira aqui do 4 Coisas, que mandou pra gente esse Ryu muito forte. Se você quiser comprar, é só dar uma passada lá. Você pode também na Limited Edition para achar outras coisas, vários action figures, várias estátuas, várias estatuetas, bustos, sobre vários personagens da cultura pop. É só você dar uma passadinha lá ou dar uma olhada no site que está aqui embaixo. Continuando nosso programa então, tá aqui Ryu. Cara, gigantesco, animal, pesadíssimo, mas bem legal, coisa boa aqui do 4 Coisas. Pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fight. Mas pra você que gosta de navegar no site, e como aqui no nosso programa estamos mais carecas que o Sagat de saber, sempre que um grande sucesso aparece um monte de tentativa de tirar uma graninha em cima dele, como por exemplo, histórias em quadrinhos de Street Fighter, tá aqui, lançado pela editora Scala, baseado numa série americana da Malibu Comics, onde tenta trazer os personagens de Street Fighter para a versão de quadrinhos. E esse aqui é muito especial porque é o último número e é o terceiro número. Acontece que a Capcom não gostou nada dos rumos que estava tomando a história, da história que eles matam Ken e tal. Então a Capcom cancelou, bloqueou, processou os caras, falou, não quero mais que vocês façam histórias de Street Fighter. Então os quadrinhos tiveram vida muito curta. Aqui nessa edição, na última edição que foi lançada no Brasil, temos apresentado um novo personagem, né? Como se não tivesse personagens suficientes
na franquia de Street Fighter. É o Furão. Furão deve ser assim, ele tem o poder de combinar e não ir. Ah, deve ser isso, ele combinou no Street Fighter 1, 2, no 3, no 4, não foi nenhum, aí ele ficou conhecido como o Furão. Mas o meu palpite é que ele deve ser uma criação do roteirista e o cara tentou enfiar ele aqui no meio dos personagens para poder tirar uma graninha em cima do personagem feito por ele. Mas enfim, a história é uma bosta, a tradução é uma porcaria. Inclusive tem umas traduções dos golpes aqui que são ótimas, que são de fliperama. Lembra que eles chamavam o chute do Guile de facão? Pois é, eles chamam de facão aqui. Podemos lembrar também clássicos dos nomes que a gente inventava, como o Tiger Robocop, o Mini Táxi, e homenagem ao nosso grande tenista Gustavo Kirten, o Guga vai e o Guga vem. Mas acredite se quiser, não vamos falar de quadrinhos, porque eles também tentaram levar Street Fighter para o cinema e não deu certo nem uma vez. Para começar, jogar isso aqui, Street Fighter o original. Trata-se de um filme que a única semelhança com Street Fighter é o nome Street Fighter. Ou seja, bosta. Não tem nenhum personagem conhecido e eles colocam aqui o original. Esse aqui inspirou a série Street Fighter. Inspirou como? Só se for com o nome, essa bosta. Quer mais uma? O famoso Street Fighter do Van Damme. Cara, tentaram fazer um filme de Street Fighter, mas exageraram no máximo. Pegaram as piores piadas, botaram os personagens tudo colorido, os personagens tudo histérico, cara. O filme não faz o menor sentido. O filme tem o Raul Julia como M. Bison. Cara, o Raul Julia morreu logo depois desse filme. Morreu de desgosto. Tem mais, porque acharam que esse filme estava Street Fighter demais, aí fizeram um filme Street Fighter de menos. Assim surgiu A Lenda de Chun-Li, outra bosta, porque não tem nada a ver com Street Fighter, cara. Aí lançaram essa versão DVD aqui, a versão que não foi lançada no cinema, a versão sem classificação de idade, ou seja, mais violência, mais... Não, é horrível, continua tendo nada a ver com Street Fighter. Parece a menina do Smallville batendo nas pessoas. Esse filme é horrível, não dá pra ver até o final. E tem mais, porque tem filmes piratas também, como o Street Fighter coreano. Ai, porque vocês não conseguem levar esse Street Fighter pro cinema, vocês não conseguem fazer uma versão live action dessa porra, tão difícil assim, é tão difícil assim. Não, porque não vão ver agora na coisa nova que eles finalmente conseguiram. E durante muito tempo a gente esperou uma continuação de Street Fighter 2, onde estava o Street Fighter 3. Foi lançado o Street Fighter 3 em 97, mas não fez muito sucesso não. Eles conseguiram só retomar a franquia em 2010, quando lançaram Street Fighter 4, aqui, versão para o PS3, que é um jogo bem legal, bem decente, faz uma homenagem bem bacana ao Street Fighter 2, que é o grande clássico, e está recomendado pelo 4 Coisas, uma das coisas novas, não tão nova assim, já tem 4 anos. Vamos falar de outra coisa. Eu estava dizendo aqui que era impossível levar Street Fighter para o live action, né? Fazer a história com atores, mas não, finalmente conseguiram. Street Fighter Assassin's Fist. Finalmente conseguiram fazer uma adaptação decente de Street Fighter que reúne elementos do jogo com elementos de cinema. E finalmente conseguiram fazer um trabalho bem legal aqui na história. É uma prequel, né? Conta a história da formação do Ken e do Ryu com o mestre Akuma. E como eu falei aqui no 4 Coisas sobre Mortal Kombat, a mesma coisa aconteceu com Street Fighter. Fizeram uma websérie, uma série voltada para a internet, independente, lançada pelo Machinima, que Assassin's Fist, que leva o videogame finalmente de uma maneira bem decente para as telas. Foi unido aqui todos os episódios nesse DVD. E a gente pode ver um pedacinho aqui para vocês verem como ficou Assassin's Fist, que você pode ir no seu computador e assistir quantas vezes quiser, na hora que você quiser. O link está aqui embaixo para você dar uma olhada, depois dar uma procurada. E é isso aí, você que gosta de navegar no site, esse foi o 4 Coisas sobre Street Fight. Mostramos aqui várias coisas hoje, games, filme porcaria, HQ de merda, esse Ryu aqui muito legal
E lembrando que essa camiseta que eu estou usando, a camiseta do Blanca, você pode faturar ela, dá uma olhada no site www.quatrocoisas.com.br, que lá tá explicando, você tem que ser sócio do nosso Patreon, ajudar o programa e ganhar vários brindes e informações exclusivas sobre o canal. Tá bom? A gente fica por aqui. Esse foi o 4 Coisas sobre Street Fighter. A gente volta toda semana com 4 coisas da cultura pop, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova.